A maioria despreza um sacrifício que Jesus fez na cruz, não tendo pecados, mas mesmo assim morreu na cruz, derramando o seu sangue inocente na cruz, para pagar os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno de fogo ardente. Jesus Cristo morreu na cruz porque Ele quis. Eu não pedi para Jesus morrer na cruz em meu lugar. Tanto faz, como tanto fez. É assim que a maioria pensam com as suas atitudes, desprezando o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porém não ficarão impunes os que rejeitam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não siga o exemplo da maioria que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe que um dia o seu corpo estará sendo velado em um velório. Você não sabe quando isso vai acontecer, porém isso vai acontecer um dia. Você não pode evitar que isso aconteça, porém você pode evitar que a sua alma vá morar no inferno com a morte do seu corpo. Você é um espírito imortal, você que é um espírito vai viver para sempre. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, aos seres humanos está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Esse versículo é bastante falado nas pregações, para ficar bem gravado na sua mente. Esse versículo é uma prova de que o ser humano tem uma alma que mora no seu corpo. O juízo é o julgamento que Jesus vai fazer. Quando se acaba de morrer, o corpo está sendo velado, a alma está sendo julgada por Jesus Cristo. Todos os que morrem sem a salvação, que é dada de graça por Jesus Cristo, quando se termina o julgamento, os condenados são lançados no inferno. Jesus não vai contrariar o evangelho dele. Depois da morte não adianta parente acender velas, não adianta pedir para Jesus salvar o morto. A salvação da alma tem que se buscar em vida. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16, e Jesus disse para os discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. No versículo 15, Jesus deixou bem claro que, quem ainda não se converteu ao verdadeiro evangelho dele, é uma criatura criada por Deus. Se torna filho de Deus os que se reconciliam com Deus através de Jesus Cristo. No versículo 16, Jesus disse que quem crer e se batizar será salvo. É por isso que não pode batizar bebê, nem criança. Criança não tem pecados para se perdoar. Jesus deixou bem claro que será salvo. Ele quis dizer que ainda não está salvo quem não quer se batizar, mas quem não crê no que Jesus disse, não quer se batizar, será condenado. Será condenado a quê? Será condenado a ir morar no inferno de fogo ardente. Não tem escapatória para os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não creia no que os falsos profetas ensinam. Eles deturpam a palavra de Deus. Eles ensinam que o inferno não existe. Eles ensinam que o ser humano não tem alma. Jesus Cristo disse que o inferno existe. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. A maioria preferem acreditar no que os falsos profetas ensinam, do que acreditar no que Jesus Cristo disse. Infelizmente assim acontece. A maioria trocam o paraíso de Deus pelo inferno, porque não querem abandonar a prostituição. A prostituição traz prazer para o corpo humano,
não se importam com as consequências por desobedecerem à palavra de Deus. Não siga o exemplo da maioria das pessoas que não se importam com o julgamento que Jesus vai fazer com todos os que rejeitam o verdadeiro evangelho dele. Vamos ler também no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 23 ao 24. E um da multidão perguntou para Jesus: Senhor Jesus, são poucos os que se salvam? E Jesus lhe respondeu assim: Entrai pela porta estreita, porque eu falo para você que muitos tentarão entrar e não irão conseguir entrar. Jesus deixou bem claro que a porta da salvação é muito estreita. Não basta só dizer que crê que Deus existe, que Jesus existe. A maioria não querem obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Acham pesados demais. O que é isso? Ter que abandonar a prostituição, o adultério, os vícios, ter que abandonar as pornografias, da TV, da internet, ter que abandonar o carnaval, o baile funk, ter que abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Jesus exige a santificação do corpo, da alma e também do espírito. É por isso que a maioria das pessoas não querem entrar pela porta estreita. Tem que haver renúncias das práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Prezado ouvinte, Jesus oferece o perdão dos pecados praticados. Não importa que tipo de pecados que você praticou, se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Não se confesse para homens. Homens não podem perdoar pecados. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Leia na sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Esse é o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Portanto, ide e ensinai a todos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Agora você já sabe o que fazer para se salvar da condenação do inferno de fogo ardente. Faça a sua parte agora. A parte de Jesus ele já fez, morrendo na cruz em seu lugar, para você ter o direito de ir morar no paraíso de Deus. Portanto, é você que escolhe onde queres passar a sua eternidade, no paraíso de Deus com Jesus Cristo, ou no inferno sem Deus. Tudo que você ouviu nesta pregação também está escrito na sua Bíblia. Confira na sua Bíblia. Esse canal não fala mentiras, é sempre falado assim. Jesus Cristo disse: não creia no que os falsos profetas ensinam. Analise, pense, reflita no que você ouviu nesta pregação. O Espírito Santo de Deus sempre estará trabalhando na sua mente, até você se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Invoque a Jesus Cristo, Ele está vivo. Jesus não é uma estátua feita de gesso, Jesus não está colado em um crucifixo. Faça essa oração de confissão agora mesmo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados praticados. Escreve o meu nome no livro da vida. É só Jesus que pode escrever o seu nome no livro da vida. Leia Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Corre logo para o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Você não sabe quando vai ficar frente a frente com Jesus Cristo, que você vai. Vai sim, você precisa se encontrar com Jesus Cristo já salvo da condenação do inferno de fogo. Compartilhe essa pregação com alguém.
O criador desse canal não está interessado em ganhar dinheiro com o Evangelho de Jesus. Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. A salvação da alma é de graça, porque Jesus já pagou na cruz a salvação da alma do pecador arrependido, que se converte ao verdadeiro Evangelho dele. Pense nisso, ouvinte.